Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, na 12ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 7, de 21 a 29, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que constrói sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amados irmãos e irmãs, quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos deste texto. Se vocês me permitirem, eu quero pegar a parte inicial. E se me permitirem mais ainda, mais do que um estudo, eu quero fazer uma hermenêutica, ou seja, aplicar esse texto a hoje da nossa vida. Eu tenho me preocupado muito com a banalização dos cânticos religiosos, das camisas religiosas, dos versículos, de frases religiosas e até mesmo do próprio nome de Deus. Não me canso de ver de pessoas que nunca colocam os pés numa igreja e que mal rezam. Toda situação que passa, ele fala assim: não, mas o que é meu, Deus está reservando, Deus está no controle, Deus isso, Deus aquilo. De fato, eu sei que isso é uma grande verdade. Mas a gente vê aí uma máxima de pessoas, um grande número de pessoas que falam o nome de Deus sempre, mas que no final das contas nunca põem em prática aquilo que falam. São pessoas que usam o nome de Deus, mas na hora H elas fazem o oposto do que Deus pensa. São pessoas que se dizem aí estudiosas da Bíblia, mas quando a luz apaga, quando elas saem do palco, quando elas saem da frente do povo, elas fazem o extremo oposto. E Jesus é muito taxativo ao colocar o seguinte paralelo. Naquele dia, isso quer dizer, no final dos tempos, vocês vão me dizer: Senhor, mas a gente não profetizou em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres, aí vamos colocar mais coisas. Não fizemos promessas, não publicamos na internet um versículo bíblico, nós não colocávamos cânticos quando publicávamos uma foto no feed de um Instagram, nós não encaminhávamos aquelas mensagens no Instagram com textos bíblicos também. Mas, Senhor, sempre que eu não estava num problema, eu não fazia uma promessa ou fazia uma peregrinação. E Jesus fala assim: eu vou dizer para vocês que jamais vos conheci. Deixa eu te explicar. O verbo conhecer na Bíblia quer dizer ter intimidade. Então, em outras palavras, Jesus fala: eu vou dizer, jamais tive intimidade com você. Porque intimidade requer tempo. Se eu só procuro Deus na hora de uma precisão, eu não gasto tempo, não invisto tempo em Deus, você não vai ter intimidade com Ele. Embora Ele saiba quem você é, porque Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele sabe o teu pensamento, Ele sabe de tudo, mas você não permitiu ter uma intimidade com Deus e, portanto, você não tem proximidade com Ele, você não tem intimidade com Ele. E é essa a grande crítica que o texto está sendo colocado aqui para a gente. E aí Jesus vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, porque vocês não estão colocando em prática. Eu vou ser mais taxativo. Não é que Deus quer que a gente se afaste dele, é porque foi a gente que se afastou primeiro. Olha como é legal a ligação do Evangelho com a primeira leitura desta quinta. Na primeira leitura eu falava na reflexão a vocês de enxergar o Império Babilônico como o pecado, como o mal, como aquilo que nos afasta de Deus. E chega agora no Evangelho e a gente vai para o mesmo caminho. Quantas coisas nos afastam de Deus e a gente às vezes não percebe. Então eu quero convidar você, amada irmã e irmã, à luz desse Evangelho, parar para perceber: será que eu estou colocando a minha vida de acordo com a dinâmica do Evangelho? Será que, na verdade, eu estou
fazendo aquilo que é a vontade de Deus, eu só falo da boca para fora? Será que a minha oração é da boca para fora? Será que a minha espiritualidade é da boca para fora? Vamos colocar juntos em prática. E lembre-se sempre, se eu quero ser íntimo de Deus, eu preciso gastar tempo com Ele. Tu tem gastado tempo com Deus? Você tem se demorado na leitura da palavra? Você tem se demorado, né? Tem gente que é assim, eu digo porque eu já fiz isso. Antigamente, no início da caminhada, eu não entendia das coisas. Eu colocava o celular para despertar, para terminar minha oração, ou terminar de ler a Bíblia, ou terminar de ler um texto da igreja, ou terminar de fazer uma adoração, como se o tempo de estar com Deus tivesse que ser cronometrado. Quando a gente quer ter intimidade com alguém, não existem cronômetros. Mas a gente entende que é preciso gastar tempo, porque o amor é construção. Então, reflita sobre isso, né? Temos construído este relacionamento com Deus ou não? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!